né, que eu olhei assim o copo, eu falei, bom, hoje eu não vou beber água, porque a xícara pra mim é uma questão, né? Como essa deficiência que o Luiz até perguntou, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre isso, a distrofia muscular é uma doença neuromuscular, né? Então, toda a parte de musculatura, ela enfraquece. E ela é como se ela trocasse o músculo por um tecido que não tem função. Então, do pescoço para baixo... Do pescoço para baixo é como se eu fosse tetraplégica. Eu tenho o movimento das mãos, né? Como vocês podem ver. Mas eu não tenho força muscular. Por exemplo, levantar uma xícara eu não consigo. Então, eu geralmente crio adaptações. Para tomar água, ou café, ou qualquer coisa sentada, eu coloco um canudinho, aí vou e tomo. Aí o Luiz, opa, vou mandar uma amiga ali comprar um canudo. Dois canudos aí, ô Geraldo. A gente até tava conversando antes, né? E eu falei assim... porque eu queria saber o que ela... Qual que é... Eu falei, qual que é a doença, né? A gente fica assim meio receoso de falar, porque nós não sabemos, nós é leigo do negócio, né? Sim. Aí ela falou, não, fica tranquilo, fala do seu jeito e eu te corrijo. Isso não é uma pomada. Não é uma doença, né? Porque doença você falou que... Porque assim, a doença, quando você fala doença, parece algo que você pega, algo contagioso, né? Então a terminologia correta é patologia. Né? É uma característica que nasce com o indivíduo. Então, eu tenho essa patologia, que é a distrofia muscular progressiva do tipo cintura. E essa doença, né, como popularmente as pessoas costumam falar, ela é a soma de outras 27 patologias. Então, além dessa fraqueza muscular e óssea, ela engloba outras patologias. Por exemplo, a fibromialgia, dores crônicas, artrose, artrite. Eu sou quase a Zé Meningite, né? Mas, todavia, me alegrarei, né? Eu falo, Senhor, além de ter um diagnóstico, esse diagnóstico ainda vem com mais 27 outras coisas que falo, meu Deus, só Deus mesmo. E eu sempre olhei para essa característica que eu nasci com ela, do seguinte, me apresentar o problema. E eu criei a solução. Então, assim, à medida que a doença vai evoluindo, à medida que eu vou enfrentando os dilemas, as dificuldades, a evolução da doença, eu vou procurando soluções. Eu tava até falando pro Luiz, né? Eu tô aqui com essa mãozinha e todo mundo me pergunta, por que você anda com isso aqui pra cima e pra baixo? Eu falo, pra subir o óculos. Porque como eu não tenho a movimentação dos braços, então o óculos às vezes escorrega, eu vou aqui, ó. Já dou uma subidinha no óculos. Quando eu tinha o cabelo grande, às vezes tô andando na rua, o cabelo vinha no rosto, não conseguia tirar. Aí eu comecei a andar com a mãozinha para poder tirar o cabelo do rosto. Aí o canudo para poder beber água sentada. Então, eu vou criando algumas estratégias. A casa, por exemplo, no que tange a arquitetura, minha casa não foi planejada. E eu e minha irmã, né, nascemos com a deficiência. Minha mãe fez uma casa super grande, mas não adaptou. Então, a gente foi quebrando parede, foi modificando banheiro, à medida que as coisas foram acontecendo. Porque nunca foi uma questão. A deficiência em si, a gente, tanto eu quanto a minha irmã, sempre levou como uma característica. Era algo que fazia parte da gente, mas não era um ponto final. Né? Era um começo de algo que a gente ia ter que se adaptar. Então, com 8 anos, eu recebi esse diagnóstico da distrofia muscular. E ali eu continuei tendo uma vida, uma adolescência, uma infância normal como qualquer outra criança. Até os 22 anos eu andava com dificuldade. E depois dos 18 anos eu fui perdendo a marcha, né? Que é o caminhar. Fui perdendo gradativamente, foi enfraquecendo, eu caía muito, machucava. E eu sempre tive uma cadeira de rodas manual. Mas eu olhava para ela e falava, eu não vou me adaptar a isso. Então, à medida que eu fui entendendo que era necessário, até para eu não parar, eu falei, vai chegar a hora que eu vou precisar usar a cadeira. Era algo... Você ficou muito tempo ainda andando e tal. Tempo. Eu pensei que quando você falou que você nasceu com ela, aí você já não andou, não. Não, na verdade, a maioria das pessoas que tem a distrofia de cinturas, ela desenvolve uma fraqueza muscular severa, mas é gradativa. Então, depende de indivíduo para indivíduo. Em mim, a deficiência foi mais severa do que na minha irmã. A minha irmã parou de andar depois de mim. Ela era mais velha do que eu, 4 anos. Eu tenho 32, esse ano ela faria 37. Então, em mim foi evoluindo mais rápido. Então, eu perdi a marcha. Eu comecei a ter o problema respiratório, né? A não ter a ventilação correta para dormir. Então, uso aparelho respiratório para dormir.
Até o aparelho respiratório, as pessoas passou a conhecer um pouco mais depois da pandemia, né? Porque hoje em dia você vê falar de entubar e tal, e as pessoas usam esse ventilador mecânico, que é o que eu uso, o BiPAP, que é uma máscara, ou orofacial, igual uma máscara de inalador, ou nasal, que é o que eu uso. Então, ela faz uma ventilação mecânica não invasiva, diferente da traqueostomia, que é aqui no pescoço. Então, fica até com a voz meio comprometida. Mas a ventilação não invasiva, ela simula a minha respiração. Então, se eu parar de respirar dormindo, o ventilador faz o processo de expandir o pulmão e continuar me ventilando, porque eu tenho a apneia do sono. Então, eu posso morrer dormindo, sem respirar e não perceber. E tudo isso vem da distrofia. A distrofia, como eu falei, ela engloba outros problemas, cardíacos, pulmonares. Cardíaco eu tô de boa, o coração só acelerou no começo, mas agora tá tranquilo. Mas a ventilação é um problema que eu tenho lidado, tenho enfrentado. Passei pelo Covid, né? Em abril tive, tipo, todo mundo ficou de cabelo em pé. Porque, assim, é uma roleta russa, né, o Covid. Sim. Pessoas que têm uma saúde top, eu vi falecer. E eu que sou toda bugada, né? Tipo, as minhas características físicas Sim. Era pra ter vindo de uma forma severa. E Deus foi misericordioso, porque eu só perdi o paladar e o olfato. Fiquei durante os primeiros meses da pandemia me cuidando da minha família, né? Mas chega um momento que você tem que sair pra rua. Chega um momento que a vida tem que continuar. Então a gente segue os protocolos, né? Mas eu falei, eu não posso parar minha vida por causa de uma pandemia. Vai saber quando que isso vai terminar, né? Então a gente faz as coisas dentro das possibilidades. Estamos ainda passando pela pandemia, mas a gente segue a vida. E como eu estava falando, a deficiência é isso. Compromete musculatura, coração, pulmão, mas nunca foi uma questão para me tirar de cena, sabe? Eu sempre olhei e falei, bom, eu não vou ser a mais bonita da escola, mas eu vou ser uma menina inteligente pra caramba. Então eu vou estudar, eu vou ralar pra caramba. E hoje eu posso falar com muito orgulho que a favela venceu. Porque uma menina deficiente, criada só pela mãe, a caçula de 5 irmãos, abandonada pelo pai, né? Uma deficiência que era para ser um problema. Hoje, graças a Deus, tenho formação, né? Sou a única da minha família que conseguiu fazer uma faculdade e tenho muito orgulho disso, porque foi algo assim inimaginável, né? Como eu falei, deficiente, morar na periferia já é uma carteirada negativa, né? Vim da onde eu vim e pra onde eu tô trilhando, eu olho e falo, cara, só Deus mesmo.